Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é quinta-feira, dia 13 de setembro. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Mais uma vez, um prazer imenso estar com você aí na sua casa. Já te faço aquele convite para você ficar junto com a gente hoje até meio-dia. Hoje a gente conversa sobre conservação de museus após o incêndio que destruiu parte do Museu Nacional e a gente apresenta também novidades da odontologia e a gente fala sobre a ADESG. Agora eu apresento para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Neuza, tudo bem? Bom dia, querido. Bom dia, você que está em casa. Bom dia, meu companheiro. Até arrumei um companheiro novo de mesa agora. Isso aí, Neuza. Eu me meto no dia dos outros e acabo arrumando companheiros novos. Bom dia, nossos convidados. Eu acho que vir para cá é um prazer tão grande que eu costumo repetir. Você já reparou isso? Eu venho na segunda-feira, depois eu repito. No meio da semana eu venho também. Você não notou isso, né? Não. É porque eu gosto muito de fazer essa mesa. Então, só tem assunto interessante e a gente para analisar as coisas de interesse da nossa cidade. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Estou com muito prazer aqui hoje. Obrigado. Eu adoro quando você vem, tá, Neuza? Para mim é um prazer, a gente se diverte, né? Não é? Se diverte muito. Bom dia, Esteca, tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia, Neuza. Bom dia, Priamo. Bom dia, povo de Juiz de Fora. Também é um prazer estar aqui, às quintas-feiras. Eu fico chateado quando eu tenho que viajar, tenho que me ausentar e não participar da mesa. Gosto muito desse bate-papo aqui e a gente pode, inclusive, acrescentar alguma coisa para a nossa comunidade. Sempre trazemos algumas informações boas, alguns debates, às vezes até mais acirrados. Sempre é bom, sempre é bom. Hoje vai ser bastante calmo, nós vamos falar de museus, apesar do trauma que tivemos com o museu recentemente, mas vamos falar sobre prevenção. Prevenção, de um modo geral, podemos falar, tá bom? Bom dia, meus queridos juiz forantes. Obrigado, Esteca. Agora eu apresento para vocês o convidado do nosso programa de hoje, o representante do Museu Ferroviário, Luiz Fernando Priamo. Bom dia. Bom dia, Caio. Prazer estar aqui novamente. Muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Obrigado. Bom, no início desse mês, nós assistimos um incêndio que destruiu parte do Museu Nacional, que fica na Quinta da Boa Vista, zona norte do Rio de Janeiro. Hoje a gente vai discutir sobre a necessidade de investir mais na preservação, como o Esteca já anunciou, dos nossos museus, e a gente vai citar um exemplo aqui de Juiz de Fora, que tem um trabalho para que isso aconteça. Bom, Luiz, aqui em Juiz de Fora, antes da gente entrar nesse contexto, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o acidente que aconteceu, de uma forma que tentar mensurar o que essa perda representa para a gente. Eu acho que mensurar acho que é impossível, né? A gente não tem como colocar quantitativamente tudo que foi perdido de acervo, da questão do próprio prédio, porque não há reposição, né? Porque o que se queima, o que se perde quando acontece um acidente como esse, é a memória, né? E muitas das vezes, assim, a gente tem a construção de memórias afetivas dentro de espaços como esse. Então, isso é memória de cada um. Então, a afeição que as pessoas têm com os museus, e isso de um modo geral, né? Porque a gente, se for analisar, a pessoa, quando ela visita um museu, talvez não por vontade própria, muitas vezes uma criança vai levada pela escola, ela sai completamente modificada, né, do espaço. O museu ele tem essa possibilidade. A origem da palavra museu vem de Casa das Musas, e as musas eram as inspirações, né? Então, a função de um museu é inspirar de alguma maneira. Então, quando a gente tem um acidente na proporção que foi, né, do Museu Nacional, ou em outras proporções, né, prédios às vezes de proporção menor, edificação, a perda é irreparável. Eu acho que é impossível a gente ter a medida disso. A gente só vai ter uma noção mesmo do impacto, aí sim, acho que a gente consegue mensurar daqui a algum tempo. Porque a gente ainda não sabe tudo que foi perdido, né? A gente ainda não tem isso levantado, ainda não foi possível fazer um laudo preciso das causas, das consequências, enfim. Interessante que nós, nos dias do acontecimento, do acidente,
nós ficamos muito linkados. Depois ela caiu no lugar comum para nós outros, né? Talvez para você não, que você trabalha com museu e fica muito ligado a isso. Mas já descobriram a causa? Foi negligência de alguém? Se foi descuido geral da administração? Já saiu algum relatório? Não. Não sabe. As causas, na verdade, assim, se a gente for colocar negligência da parte de quem, ou quem fez, quem não Buscar o fez, culpado não consegue também. é difícil. Apontar o dedo é sempre uma questão muito delicada. Eu acho que é difícil a gente, mesmo que aponte lá uma razão, tem muita gente envolvida, né? Tem muitos órgãos envolvidos, tem muitos caciques, né? Até a gente chegar na definição de um problema. Mas, Luiz, não tinha tem uma suspeita de que fosse um incêndio criminoso? Isso aí foi descartado? Tem suspeita de balão, pane elétrico. Então, assim, tudo isso é levantado, mas ainda até tá na fase de apontar apuração, de né? fato, vai um tempinho ainda. A gente sabe que a negligência realmente foi muito grande em termos até de setor público, de Sim, conservação e tal. investimento. Investimento para uma melhor conservação ou prevenção dos acidentes e tal. Mas daí a ser uma coisa proposital é muito sério, né? É muito sério, muito sério. Alguém fazer isso com um museu, com a nossa história, com a nossa, né, com o nosso passado, com a nossa ali peças valiosíssimas que você não tem onde comprar outra. É vida passada, né? Sim. Que está documentado. Então, fazer uma coisa dessa por interesse pessoal, eu acho muito... Neuza, dá licença. Um dia desses estávamos aqui, estava a outra debatedora, a Janaína. E ela falou a palavra desconstrução. Uhum. Eu gostaria que esse assunto fosse depois mais aprofundado, porque nós temos nesse país vamos dizer assim, uma facção da desconstrução. Nós temos sim. E isso precisa ser mais investigado, porque tem alguém que quer realmente criar esse pânico, quer criar perder a memória, os valores, porque só assim eles conseguem aparecer, conseguem se posicionar. Eu não sei explicar isso direito. Essa é uma teoria, que não é uma teoria bem na moda. Agora, daí a você conseguir comprovar isso, eu preferia que quando fizesse uma boa investigação, chegasse à conclusão que não é a verdade, porque é muito trágico para ser verdade. É muito trágico. Mas podemos também ter essa linha de raciocínio sobre desconstrução. Que negligência, má administração, engano, vingança pessoal, tudo é menor do que uma desconstrução por questões ideológicas. Tudo é menor. Você falou, Neuza, sobre esse repasse que não estava sendo feito, e isso aconteceu em várias outras instituições. Luiz, eu queria saber como que vocês aqui em Juiz de Fora fazem para tentar ter aquele jogo de cintura para se virar mesmo com pouca verba. Eu acho que assim, a questão da cultura no Brasil, ela tem um panorama que é muito diferente da prioridade da saúde, da educação. Isso aí é natural, né? Na construção de uma sociedade há a cultura também, mas ela muitas vezes ela tende a se estabelecer de uma maneira mais orgânica e natural do que necessariamente vindo por instituições, né? Então, nesse sentido, a gente percebe o deslocamento de orçamento, às vezes ele é mais restrito para a cultura de uma maneira geral. Mas eu acho que o importante, uma coisa que é muito importante, voltando até um pouquinho no assunto que estava sendo conversado aqui, a questão dos culpados, das responsabilidades e de como sanar ou de onde tem que vir esse dinheiro. Tem um ciclo nisso tudo e que ele é retroalimentado pelo público, né? A gente tem uma dificuldade muito grande, e eu não estou falando só do Brasil, estou falando de uma maneira geral, da cultura de museus. Museu, infelizmente, ele é um espaço que ele é majoritariamente frequentado por gente com instrução, né, que seja lá o que isso queira dizer, mas da maneira genérica, instrução, pessoas que tiveram educação formal, brancos, enfim, que estão com a possibilidade de entrar ali e não se sentirem repelidos por aquele ambiente. E isso não é só no Brasil, isso acontece fora daqui também. Então, e aí começa um processo. Se você tem um espaço público, ou pode ser privado também, posso te dar exemplo de museu privado que passa por dificuldade.
você tem a falta do público, você não tem a construção de uma ideia de ocupação de espaço público por quem quer que seja. O Museu Nacional ele estava localizado na zona norte do Rio de Janeiro. Isso favorecia a frequência de um público de baixa renda ou de qualquer renda, o que é mais importante. Não é só você criar a cultura da vitimização e só assistencialismo em cima dos trabalhos de um museu, mas é ampliar e democratizar o acesso. Então, quando você tem a junção de várias cabeças ali pensando o espaço, e aí eu não estou falando só por museu, eu posso falar por uma praça, eu posso falar por um hospital, a perspectiva é diferente. Então, antes da gente responsabilizar de onde veio, a gente tem que pensar o nosso papel diante disso, né? É muito bom, se é que é possível falar que tem algo positivo no incêndio, mas precisa, né? Às vezes precisa de um chacoalhão desse para que as pessoas pensem qual é o papel delas na sociedade. Então, não é só da cobrança. A cobrança, sim, ela tem que ter constantemente. Isso aí é natural, né? Assim, e a população tem que fazer isso mesmo. Mas ela tem que pensar como que ela pode participar, né? Então, diante disso, a justificativa do orçamento, a justificativa da manutenção, a justificativa da abertura dos acervos, eu acho que ela vem se ela tiver demanda, né? Eu desafio os juiz-foranos a frequentarem um museu por semana daqui ao final do ano, e eles vão conseguir frequentar acervos diferentes. Então, se tiver gente, muitas vezes isso mexe com a autoestima de quem está lá dentro do museu, porque não é só um lugar de guardar coisas velhas, é um lugar de guardar patrimônio, é um lugar da gente fazer reflexão, né? O museu ele tem um papel definitivo na educação não formal. Às vezes a gente constrói na escola uma educação formal, muitas vezes rígida, que não é permeada por opiniões ou por outras visões, mas dentro de um museu isso é possível. Você vai estar debatendo a construção de uma cultura de uma sociedade, seja através de arte, seja através de material que é ligado ao labor, como é o nosso caso do Museu Ferroviário. Então, diante disso, se o público ocupa, justifica a injeção de dinheiro. A gente, no Museu Ferroviário, e aí agora respondendo essa pergunta... Pode ser daqui a pouquinho? Pode. Quero saber o que vocês têm feito para atrair esse público. Você sempre vem aqui, né? A gente sabe das iniciativas que são muitas. Bom, a gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Luiz, te interrompi várias vezes hoje, né? Como que qual é a iniciativa de vocês para tentar fazer com que o museu daqui dê certo, que as pessoas frequentem? Se a gente analisar o museu como uma casa velha, né? Às vezes os prédios de museus são locais antigos mesmo. Manutenção de casa velha é uma coisa difícil. E se não tiver circulação de pessoas, aquele material se deteriora, né? Então, só por aí já justifica a entrada de público e a permanência de um público ali e a frequência de pessoas nos locais. A gente consegue, lá no museu, tocar o barco de muitas maneiras. A gente tem um grande apoio da prefeitura, da Funalfa. Sempre que há uma necessidade, a gente consegue fazer. Inclusive, neste momento, a gente está finalizando um reparo interno no museu, fazendo pinturas novas, instalando painéis novos no museu, atualizando um pouco a parte gráfica dele. Mas é muito difícil manter um local antigo, e mesmo essa rotatividade de pessoas também, ela mesma produz, né, sua deterioração nos espaços. Você tem ideia de mais ou menos qual é a frequência do museu, por exemplo, o ferroviário, que você convive com ele? Mais ou menos quantas pessoas se dão ao prazer de fazer uma visita ao Museu Ferroviário em Juiz de Fora? Eu vou te dar um número mais consolidado, que eu acho que é mais efetivo. A gente teve em 2016, no museu, a média de 2.000 pessoas por ano. Tá? Com a construção de um projeto
um programa de comunicação mesmo, que envolvia a ocupação do museu com eventos, com né, as diretrizes que comandam as redes sociais do museu, né, é tudo pensado para isso. A gente pulou de 2.000 pessoas em 2016 para 10 mil em 2017. Nossa, que efeito maravilhoso. E aí a tendência, a gente imagina, né, porque isso também é sazonal, isso tem os períodos de pico de frequência, que obviamente são as férias. A gente tem uma demanda de turismo muito grande, mas para que haja turismo tem que ter outros atrativos na cidade. Né? Muitas vezes vem sim. Eu recebi nesse período de obra do museu uma família que veio exclusivamente para visitar exclusivamente para ver o museu. Que bonito, né? E aí a criança estava fazendo aniversário no dia, tinha uma das salas que já estavam prontas, já restauradas. Aí eu levei ela na sala e aí assim foi uma exceção da exceção da exceção. Porque, de fato, a gente não pode também assim, dizer que a gente tem que ser rígido com certas questões, sendo que o público está clamando por alguma demanda ali, está pedindo que a gente faça a nossa parte. E também você faz a pessoa se sentir pertencendo àquele ambiente, né? E isso é o importante o tempo todo, né? Esse é o trabalho contínuo. E aí, isso nunca deve cessar, né? De espaço público. O espaço público ele tem que ser pensado para que isso seja constante, a ocupação do público, o público ter um sentimento de pertencimento àquilo. E Juiz de Fora isso já é difícil por si só, né? Eu estava conversando com o pessoal de outros museus aqui que a gente está construindo o projeto junto, e Juiz de Fora ela ainda está presa àquela paradinha de mulas das pessoas que vinham do Rio e iam para Belo Horizonte. E aí você tem a construção da sociedade em cima do trânsito de pessoas, do limite territorial, e ainda está preso nisso. Então, nesses espaços, o pertencimento, né, das pessoas como cultura da cidade, pensando, né, sentindo parte disso, é essencial para que a gente possa ter um projeto de sociedade, não é só um projeto de museu, né, mas um projeto de sociedade em cima disso. Luiz, a gente tem uma ligação de um pessoal de casa querendo saber o horário de funcionamento do museu. O museu, embora esteja em reparos internos, nosso acervo, a maior parte dele está fechado para o público no momento. Mas aí, se for meu aniversário, eu posso... Mas a gente tem a área externa, que é onde estão as nossas locomotivas, vagão, tem algum equipamento que está acessível ao público para visitação e ficou aberto durante todo esse período. Porque a gente entende que se o museu fechasse completamente para uma obra, isso poderia restringir sua abertura depois. Então não tem como a gente tocar uma parte do projeto de reforma do museu sem a gente tornar ele acessível o tempo todo. Né? E essas então, visitas elas são planejadas com vocês primeiro? Um grupo assim maior para fazer? Existem as duas possibilidades. O museu ele está aberto de segunda a sexta, né? De 9 da manhã às 17 horas. Embora ele funcione até às 21 horas com outras atividades que são extra ao acervo. A gente tem oficinas, a gente tem oficinas do Gente em Primeiro Lugar, a gente tem oficinas da Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Isso acontece, a ocupação do museu ela vai até às 9 da noite. Entendi. Então ele não cessa esse período. Inclusive, se alguém quiser ir lá no período da noite visitar essa área externa, ela fica aberta, as pessoas podem visitar. Mas aos finais de semana, que a grande demanda tem, é o calcanhar de Aquiles de muitas instituições, né, em Juiz de Fora, a gente tem conseguido fazer a abertura com os eventos. Por exemplo, o encontro de colecionadores que acontece uma vez por mês. Aí a gente abre num sábado, mas a gente tem teatro sempre, a gente tem evento musical, a gente tem oficinas de dança, teatro, música. Isso acontece com frequência e torna o museu acessível aos finais de semana. Entendi. A gente está com um planejamento, não vou dizer imediato, até porque o museu ainda está com o acervo fechado, mas a gente teve um projeto em parceria com a UFJF, um projeto de extensão de atividades educativas no Museu Ferroviário. Então a gente recebeu alguns bolsistas, voluntários, a maior parte deles, não vão receber nada por isso, mas isso pode tornar possível a abertura aos finais de semana em algum horário. A gente ainda está planejando isso, então em breve a gente divulga esse horário de final de semana também. Nós temos curso de museólogo aqui de fora, não, né?
Não, né? Mais próximo é Rio de Janeiro, tem Ouro Preto também, mas Belo Horizonte, mas Juiz de Fora não. Luiz, você anunciou já que existe uma parceria Isso. entre museus. Isso. O que isso quer dizer? Então, na semana que vem, até é difícil falar essa palavra nesse momento, mas a gente comemora a Primavera de Museus, né? O sentimento de uma primavera é o desabrochar das flores, né? O início da vida. Então, acho que a gente pode usar também esse momento para reflexão, né? A Primavera de Museus é um projeto que que foi criado pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, que também está com a possibilidade de ser extinto, né? Saiu uma portaria, uma medida provisória há poucos dias, extinguindo o IBRAM e colocando em prática a Agência Brasileira de Museus. Mas é um projeto que ele é fundamental para a unificação de uma rede de museus no Brasil, né? O IBRAM ele trabalha muito isso, então é muito importante que a gente pense o papel dessa instituição para o Brasil. Pode ter suas falhas, porque a gente não recebe nada de orçamento para realizar essas atividades da Semana de Museus, da Primavera de Museus, que são diretrizes colocadas pelo IBRAM. Mas ele faz um convite, você participa ou não. E em Juiz de Fora, muitas instituições participam, né? E a gente enxergando a importância de um trabalho em conjunto, que já vinha sendo realizado pelo IBRAM, o Sistema Estadual de Museus também tem puxado esse papel de rede, porque não se constrói nada sozinho nessa vida, né? A gente pensou o Mariano Procópio, o Museu Ferroviário e o Museu de Arte Moderna Murilo Mendes em criar ações conjuntas para o reforço dessa cultura museal em Juiz de Fora, né? A gente tem uma cultura museal já abalada, né? A gente não tem... Quando fala museu, por exemplo, em Juiz de Fora, as pessoas já levam direto o Museu Mariano Procópio na cabeça, sendo que a gente tem outras instituições. Então, a gente está construindo um projeto e aproveitou a Primavera de Museus para puxar essa responsabilidade para a gente. De fato, é quem está ali à frente que vai saber qual é a demanda e vai poder guiar isso. Então, a gente estruturou um projeto piloto de uma atividade em conjunto, que vai acontecer no dia 22. Então, vai ter uma visita no Museu de Arte Moderna Murilo Mendes. Um ônibus vai sair de lá levando uma turma do curso de turismo da UFJF, que também a gente vincula essa demanda do curso de turismo por ampliação da atividade deles com o patrimônio da cidade. E isso também sana de alguma forma, porque a gente vai estar meio que treinando esses estudantes. Sana uma demanda que a gente tem por voluntários nessa área de patrimônio e de turismo. Então, a gente faz atrelando os 3 museus. O ônibus sai do Museu de Arte Moderna, vai para o Museu Ferroviário, e aí cada um fazendo sua atividade. E culmina no Museu Mariano Procópio, a gente fazendo um piquenique junto de um debate. Então, assim, a nossa ideia é que isso seja depois ampliado para outras instituições, não só a FJF, outros tipos de turma, mas a gente precisa testar para saber se vai dar certo. E aí a gente já sabe que vai dar, porque já esgotaram as vagas rapidamente, né? Isso aí é um reflexo, acho que não vem do incêndio que aconteceu no Rio de Janeiro, mas é uma sede que a população tem por absorver cultura e absorver história, né? Juiz de Fora precisa se retroalimentar da sua memória. Ela precisa. A gente pode debater o quanto for aqui, não vai ser o suficiente. Isso tem que ser constante. Tem muitos nomes nas cidades que são ditos, por exemplo, eu posso falar do Murilo Mendes. Um dos livros mais importantes dele, trabalha a memória dele na infância e adolescência em Juiz de Fora, que é a Idade do Serrote. É um livro lindo e eu desafio as pessoas a responderem quantas pessoas já leram esse livro, né? E são questões da memória, questões de identidade que a gente precisa estar o tempo todo batendo na tecla. Não é a gente fazer um projeto, não é o governo federal falando que ele vai dar uma verba para reestruturar museus, que tem um limite, porque isso não tem limite. O trabalho ele nunca vai cessar, então ele tem que ser contínuo. Pode ser com verba ou sem verba, porque é o que a gente tem feito hoje em dia, diante do governo federal, estadual, municipal. Muitas vezes não tem a verba ali integral. E a gente está vivendo um momento delicado, sim. Como eu falei, a educação e saúde sempre vão vir antes, segurança. É isso.
É isso. Não acho que tem que ter vitimização nesse momento. Eu acho que a gente tem que ter reflexão e aplicação prática do nosso papel no dia a dia desses espaços. Você falou que vai fazer esse trabalho, é quase que um grupo itinerante, né? Fazendo a visita em todos os museus. Mas é mais técnico, é mais para o pessoal da área, mais para o pessoal que tem interesse em trabalhar com turismo e tal. Você pretende fazer esse tipo de trabalho dirigido ao grande público? Fazer um convite ao público, vamos visitar, vamos passar o fim de semana visitando museus, e põe todo mundo dentro de um ônibus e vou para cá, ele fazer uma visita guiada para que a pessoa pegue gosto por aquilo. Isso tem que estar no projeto? A ideia é essa. Esse é o seu teste, né? Que você é falou. o piloto, porque a gente tem que ver como vai funcionar a dinâmica. A gente envolve outras estruturas da UFJF, que vai ceder o ônibus. Então a gente precisa ter isso muito bem amarrado, porque não adianta também a gente fazer um projeto, pensar coisas lá para frente, se a gente não ter a certeza de que vai ser. Dá continuidade também. Isso é o mais difícil, né? De uma maneira geral, em trabalhos de Você sabe que motiva, né, o pessoal? Ele vai dele sozinho fazer uma visita Claro, ao museu, claro. ele participar de um grupo que vai ser orientado, que vai ser assistido, que vai ser guiado nos melhores momentos do museu. Esse primeiro momento, como a turma é do turismo, é de uma disciplina de turismo e lazer, então já tem um foco maior. A gente vai trabalhar como ocupar os espaços voltados para isso. Então, assim, o Museu de Arte Moderna vai falar sobre o seu acervo, como aquilo pode ser, né, informado para o público. No Museu Ferroviário, a gente vai mostrar o impacto das estações e do acervo no entorno, economia, a hotelaria, como isso pode ser enxergado e repassado. O importante é isso, que a informação seja repassada. No Museu Mariano Procópio já existe uma tradição, né, dos piqueniques nos jardins dos museus. Então, isso é muito importante para que eles entendam como ocupar aquele espaço de uma maneira não óbvia. Por mais que seja uma tradição, mas muita gente liga museu diretamente à sua visitação ao acervo, mas você pode ocupar de outras maneiras. O Museu Ferroviário está aberto. Se alguém quiser ir lá durante a semana e sentar lá e ficar contemplando, a gente tem aves que passam lá o tempo todo, o museu ele é cercado por flora local, a gente tem um corredor verde ali na prefeitura e dentro do museu também, que faz com que o lugar seja bem arborizado e aconchegante. A gente ocupa o museu com diversas atividades, por exemplo, toda terça-feira, de 8 às 14, a gente tem uma feira da agricultura familiar no Museu Ferroviário. Isso já torna uma ocupação diversa, né? A gente é um prisma diferente para enxergar o museu e a ocupação dele. Acaba também que os espaços que têm uma área externa contribui mais para a visitação, né? Os museus que têm um espaço para que as pessoas possam fazer um exercício ou simplesmente ficar ao ar livre. São convidativos, né? Sem dúvida alguma. A gente mora num país tropical e áreas externas são muito bem-vindas, né? Você sempre acha que o museu você vai entrar por uma porta, olhar o que tem e sair de novo. Nunca imagina que você vai passar uma tarde ali lendo um bom livro, desfrutando daquele ambiente gostoso ali. E o museu é um espaço de contemplação. Pois é. Né? Se uma criança quiser pegar o material de estudos dela de desenho, por exemplo, em uma tarde para o Museu Ferroviário e sentar numa das salas, eu acho que eu choro de emoção, e ficar desenhando as peças. Porque é isso, o museu é para isso. O museu não é só para você entrar, ler as definições técnicas de cada peça ou fazer a visita guiada com um grupo e ir embora. Não é isso, não é ideia, isso. Né, antiga de museu, né, que é só para chegar, olhar, não pode tocar em nada, não pode pôr a mão. Nem tão antiga. Eu acho que é uma ideia de museu que ela está enraizada nas pessoas e que a gente precisa quebrar. A criança, não pode levar criança, não. Criança mexe nas coisas, museu não é lugar disso, né? Bom, eu vou interromper a nossa conversa mais um pouquinho. Antes de ir para o intervalo, eu digo que a gente está procurando alguém aí de casa que faça o Luiz chorar através dessa iniciativa de ir lá, contemplar, reproduzir o acervo do museu. Tá? Pode ligar aqui para a gente que a gente dá maior apoio. A gente vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora.
Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.